Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. A gente está na nossa semana de lives com os nossos parceiros mentores, né? Hoje a gente está aqui com o Dr. Matheus, com o Dr. Douglas, né, da mentoria Aprova e Revalida. E a ideia dessa live de hoje é mostrar para vocês quem são os nossos parceiros de mentoria, né? Que é aqueles parceiros que a gente confia, que a gente acredita no trabalho, né? Que fazem um trabalho legal, que realmente ajudam vocês. E eles são um desses parceiros que a gente confia no trabalho, tá? A gente acredita que mentoria é uma ferramenta muito útil que potencializa os estudos de vocês junto com a plataforma, porque é importante vocês terem alguém para pegar na mão de vocês, mostrar o caminho menos difícil, né, para aprovação. A gente sabe que é muito difícil estudar para o Revalida, tanto a prova teórica como a prova prática. E para essa segunda etapa a gente tem várias ferramentas, né? Uma delas é a plataforma, outra delas é a mentoria. Então, as duas juntas é um combo assim muito interessante para estudar para essa prova do Revalida INEP, tá bom? A ideia da live, então, é que eles vão fazer uma mentoria gratuita com vocês, alguém vai realizar um checklist, né, de preferência alguém que ainda não tenha feito nas nossas lives. Depois eles vão dar um feedback para vocês sobre a execução do checklist, como se fosse uma mentoria mesmo, né? E aí vocês vão ter a oportunidade de ver a metodologia de trabalho deles, se faz sentido para vocês, se vocês se identificam com o método deles. E depois, quem tiver interesse de contratar a mentoria deles, é só entrar em contato, né? Eles vão deixar os contatos, se quiserem falar, ou deixar aqui no chat mesmo, para o pessoal poder entrar em contato, tá bom? Eu vou passar a palavra para eles, Douglas, Matheus, podem ficar à vontade, tá? Uma boa live para todo mundo, pessoal. Qualquer dúvida, só mandar aí no chat ou perguntar, abrir o microfone e perguntar. Douglas, Matheus, está com vocês. Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus, sou médico revalidado em 2021 e agora essa parceria do Pense, né? É vamos dizer assim, que uma revolução para a prova do Revalida. Eu achei que é uma ferramenta excelente, né? Na minha época, infelizmente, não tinha, mas agora, utilizando aí, né, eu vejo que faz uma diferença muito grande, né, nessa prova. Hoje, nós estamos aí com essa proposta da prova revalida, né? São todos médicos revalidados, né? E já atuantes na área, né? Eu sou médico já atuante em terapia intensiva, clínica médica, pronto-socorro, já participei de transportes de pacientes críticos, então a gente tem uma carga aí bastante extensa, né? Juntamente também com o doutor Márcio Cândia, que também trabalha na parte da cardiologia, doutor Tiago, que está terminando a pós-graduação em neurologia, doutor Douglas, que agora revalidou, né, e aí até com a ajuda do Pense Revalida, né, até por isso a gente escolheu a plataforma para estar trabalhando junto, né. Bom, hoje nós vamos falar sobre doenças artificiais, né, uma estação sobre um tema bastante comum no Revalida, né, eles gostam bastante e temos diversos temas aí que eles podem pedir. E vamos estar falando sobre alguns temas aí desse escopo aí da cirurgia. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, Tony, obrigado aí pela oportunidade, tá? Obrigado aí, pessoal, por estar junto aí com a gente hoje, tá? Nos acompanhando, a gente se conhecendo, né? A prova revalida surgiu agora com a primeira fase, 2025.1. E, assim, eu acompanhei o pessoal até a prova, gente. O pessoal gostou muito e pediu para dar sequência, para estar acompanhando eles para a segunda fase. Eu já estou 2 anos nessa trajetória aí para revalidar, revalidei 2024.2, tá? Apesar do tempo, gente, é bom porque eu peguei muita experiência, fiz vários cursos, mentorias e eu vi o caminho. Eu não estava estudando da maneira adequada, por isso que eu demorei, tá? E a mentoria é essencial, a plataforma indispensável. Sem a plataforma, gente, assim, é um estudo não rende. O Pense Revalida
Eu fiz a prova em julho, 2024.1, 2024.2, aprovei através do Pense. E assim, eu já andei assim, olhando outras plataformas, assim, o Pense é diferenciado. São os PEP, assim, que te cobra, exige muito de vocês. Para pontuar, é muito exigente os PEP. Isso estimula a gente a estudar mais, se preparar melhor, tá? E quando você chegar na prova, é o que vocês estudaram aqui na plataforma, que é completo. Tudo que está aqui, com certeza, vai estar na prova lá, tá, gente? Então, assim, o diferencial nosso, pessoal, assim, a gente está fazendo uma mentoria extensa, tá? É um acompanhamento até a prova, tá? É um acompanhamento individual de cada um, tá? Passando pontos chaves, porque não é só a questão de você, assim, estudar o tema, dominar o tema. Também tem que dominar a situação, tem que tomar cuidado, assim, com o ator. Eles estão lá até para fazer o trabalho deles, mas muitas vezes, assim, na ânsia de ajudar, acaba nos atrapalhando. Teve um amigo, por exemplo, fez a estação completa. E aí, na hora da pergunta, tem alguma dúvida? A atriz perguntou para ele assim: Você tem certeza, doutor, que é isso? Então, na hora do nervosismo, assim, ele achou que poderia ser um outro diagnóstico, mudou o diagnóstico e não passou na prova por conta disso. Então, assim, esses imprevistos que a gente tem que se preparar, pessoal. E na mentoria a gente já tem uma experiência com isso, tá? Então, a gente vai estar ajudando vocês a conseguir aprovação, tá, pessoal? Por isso que falo que tem que ter um pouco de malícia, tá? Esses detalhes que fazem a diferença. Uma estação, por exemplo, agora que pegou muita gente surpresa, né? A escala de ENIAC, lá da pessoa cometida pelo AVC. Chegava lá, não tinha anamnese, não tinha nada. Então, assim, quem não se preparou, não fez uma mentoria, um curso, travou numa situação dessa. Pode passar sem mentoria, pessoal? Pode, tá? Mas uma mentoria, assim, eu acredito que é essencial. E a plataforma, indispensável. Só mais uma coisinha. Tem, assim, muita gente conversando comigo, aguardando o resultado da primeira fase. Doutor, assim, eu tô aguardando o resultado, não sei se eu já faço a mentoria ou não. Até o resultado, pessoal, é muito tempo perdido, não dá para esperar. Vai sair o resultado, vocês vão aprovar, até vocês se organizar, adquirir a plataforma, vai perder mais um tempo, e não dá para perder tempo na segunda fase, gente. Já tem que estar estudando, e não é perdido, né? Certo, pessoal? Então, isso que eu queria falar com vocês, tá? Mais alguma coisa, Matheus, É isso Dr. aí. Tony? Não perder tempo, né? Esperar o resultado. Eu acredito que, assim, se infelizmente não alcançou agora, a mentoria já vai te dar uma boa base para a primeira fase de novo. Eu acredito que não vai ser um dinheiro perdido, né? E vocês já vão ter uma experiência já para quando ocorrer essa aprovação. Pode confiar que vai dar certo sim, vai vir a aprovação e vamos para cima. Eu vou estar criando, então, a estação. Alguém que pode estar participando aí com a gente aí. É uma estação de cirurgia hoje, tá? E aí vai estar eu e o Dr. Matheus, assim, acompanhando na parte da correção e dando dicas, né? Falar uns pontos chaves, tá? E no final, um breve resumo do tema. Alguém disponível aí? Tem a plataforma do Pense e Revalida. Quem não tem a plataforma, tá, pessoal, também pode realizar, tá? Eu faço uma conta grátis aqui. O Souza levantou a mão. Gostaria de participar, Souza? Sim, Perfeito. Você já tem a plataforma? tenho sim. Ok. Aí eu vou pedir para você compartilhar a sua tela, tá? Eu estou pelo Não celular, tem acompanhar como também? pela plataforma, direto pela plataforma, acompanha pela sua tela, tá bom? Tá bom, entendi. Eu vou criar aqui a estação. É Souza, como tá seu nome na plataforma, Souza? Souza com Z, espaço B-O-L. Tá. Vou- Vou ligar a câmera aqui, vou botar uma camisa aqui. Tá. Souza, B-O-L. Achei aqui. B-O-L-B-R. Achei isso. Perfeito. Peraí. Pessoal, aí quem tem a plataforma, quando o Douglas mandar o link, vocês podem entrar também no link, tá bom? Aí vocês acompanham direto da plataforma, como se todos estivessem lá dentro da sala, né, no dia do exame, olhando o Souza fazer o exame.
fazendo a prova, tá bom? Ou vocês podem acompanhar aqui pelo Meet mesmo, né? Pela tela dele que ele vai compartilhar. Do jeito que vocês Eu, acharem. eu consigo compartilhar aqui pelo celular? Sim, também. Olha aí nos 3 pontinhos do menu. Deve ter alguma opção escrito compartilhar tela. Compartilhar a tela. Tá bom. Eu mandei aí, Souza, no Meet, Mandou o no- link da estação. Tá, peraí. Copiar. Peraí. Vou lá e é, peraí. Sala 2, né? Isso. Deixa eu só te achar aqui. É isso. Ainda não está aparecendo Participante. na tela, não, tá, Souza? Peraí, eu vou compartilhar aqui para ver se aparece aí. Tá ok. Compartilhar a tela. Vamos lá. Iniciar a transmissão. Tá. E agora? Agora sim. Tá aparecendo na tela aí? Sim. Preparei a sala, Souza, tá? Tá. Sala 2, cirurgia. Certo. Boa noite, meu nome é Souza, sou médico revalidando. Atenção primária UBS. A unidade conta os seguintes recursos: laboratórios para análise, serviço de radiologia convencional e ultrassonografia. Homem de 42 anos queixando de dor anal e sangramento durante as evacuações. Realizar anamnese direcionada ao motivo da consulta, solicitar e interpretar exame físico do paciente, solicitar e interpretar exames pertinentes, estabelecer e comunicar a hipótese diagnóstica, verbalizar ao menos 3 diagnósticos diferenciados, propor conduta terapêutica. Vocês estão vendo aí, né, minha tela? Sim. Tá bem o áudio aí? Tá bom. Tá bom. Boa noite, meu nome é Souza, sou médico da unidade, vou dar início ao seu atendimento. Qual é o seu nome, a sua idade, sua profissão, estado civil? Boa noite, doutor. Eu sou o Henrique, tenho 42 anos, eu sou advogado e sou casado. Advogado e casado. Seu Henrique, qual é o motivo da sua consulta? Então, doutor, eu estou sentindo uma dor aqui na região anal e também observei um sangramento após evacuar. Certo. Dor na região anal e sangramento após evacuar. Tá. Sim. Apareceu essa dor e esse sangramento tem quanto tempo? Que o senhor vem observando isso? Doutor, já tem em média uma semana que apareceu e vem piorando, principalmente ao evacuar. Principalmente ao evacuar, né? Em relação a essa dor, qual é a intensidade? Qual é a característica desse sangue? Se é vermelho Doutor, vivo ou tá 5 de 10, doutor. Tá doendo bastante e é meio latejante. latejante. Tá. E a questão do sangue, qual é a concentração do sangue? É o vermelho vivo, vermelho escuro? Ele é meio um pouquinho vermelho vivo. Tá. Essa dor, ela irradia para algum outro local? Não irradia, doutor. Tá. Tem algum fator de melhora ou piora da dor? Ó, piora quando eu tô evacuando, doutor. E quando eu me sento também, dói um pouco. Senta também, né? Tá bom. E sobre o sangramento, o sangramento é só nas evacuações? Piora só nas evacuações ou tem sangramento assim, sem ser nas Sempre ao defecar. Sempre ao defecar, doutor. evacuações? Certo. Então, apareceu o primeiro episódio tem quanto tempo? O sangramento tem 3 dias e a dor há uma semana. Uma semana. Tá bom. Acompanha de algum sintoma associado, como febre, náusea, febre, náusea ou vômito? Não, doutor, febre não. Não? Náusea, vômito também não. Tá. Teve perca de peso? Não, Não?
Sentiu fraqueza muscular, astenia? Não, doutor, não percebi. Não percebeu. Tá, ok. Seu advogado, né? Sim. Tá. Como é que é os seus hábitos alimentares? O senhor come de tudo? Como é que é? Eu tenho uma dieta balanceada? Eu como de tudo, doutor. Assim, é, carne vermelha, gosto de um churrasco, tá? Gosto também de uma massa nos finais de semana, tá? E não sou muito fã não de verduras, frutas, né? Essas coisas eu não sou muito fã não, doutor. Tá bom. O senhor tem alguma doença de base? O senhor é diabético, hipertenso, tem problemas de coração? O senhor tem histórico de câncer na família? O pai ou mãe tem algum problema de câncer na família ou alguma doença de base? Eu não tenho nada não, doutor. Sou bem saudável. Já meu pai, ele tinha uma hipertensão, ele fazia controle, tá? E fez uma cirurgia também para corrigir uma hemorroida que ele já tinha há 5 anos. E a minha mãe é hipertensa e diabética. Hipertensa e diabética, tá? Hemorroide há 5 anos, né? Tá. O senhor toma o senhor toma algum medicamento de uso contínuo? Ou o senhor tomou algum medicamento para poder aliviar a dor? Não, doutor, não tomei nada. Tô com muita dor, hein, doutor? Tá. O senhor já ficou internado alguma vez? Já fez cirurgia anteriormente? Não, não tem cirurgia, internação não também. Operação também não, né? Exame físico, tá? Tá ok. O senhor me permite realizar seu exame físico? Autorizo, doutor. Tá. Vou me paramentar, lavar minhas mãos, calçar luvas, máscara, capote, gorro. É, é, Preciso exame físico certo caudal do paciente. Preciso também pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, temperatura, é, frequência respiratória, inspeção, inspeção é, torácica, inspeção abdominal, palpação, percussão. Preciso também de uma inspeção anal, tá bom? Se tiver, ou alguma foto, ou algum inspeção anal. Concluiu, doutor? Sim, exame físico proctológico, tá? Pressão arterial 385, frequência cardíaca 80, sem febre. Tá, o senhor é hipertenso, tá com uma hipertensão, obesidade, hipertenso não, o senhor tá obeso, tá? Obesidade grau 1 aí, tá? Já orienta o senhor a ter uma educação alimentar, comer comida mais saudável, diminuir carnes gordurosas, praticar atividade física, tá? Visualiza a hemorroida externa sem sinal de complicação, bem como presença de triconoma anal, sem prolapso hemorroida, nódulo doloroso, palpação na região anal. Tá? Solicito aqui alguns exames laboratoriais, tá? Hemograma completo, TGO, TGP, ureia, creatinina, INR, tempo de coagulação, glicemia, é, de, é, é, é só esses mesmo. Considere solicitado, doutor. Considere feito. Tá bom. Exame. É, seu Henrique, né? Isso. Tá, seu Henrique, o seu diagnóstico aqui é uma hemorroida, tá? Hemorroida externa grau 1, tá bom? Tá? O diagnóstico vai ser hemorroida externa grau 1, tá bom? Mas poderia ser também uma hemorroida interna, não, hemorroida interna não. Fiz pelo menos 3 diagnósticos diferencial. Poderia ser prolapso, não, não. Tá. Conduta terapeuta, eu vou indicar o senhor já para melhorar essa questão da obesidade, tá? Atividade física, e orientar o senhor a comer comidas mais saudáveis, praticar atividades físicas,
diminuir, praticar atividades físicas, vou orientar o senhor a questão da dor, eu vou passar um analgésico, tá? Analgésico, vou passar também o senhor ficar tomando analgésico por horário, vou passar, orientar o senhor a fazer, aumentar a questão das fibras, tá bom? Evitar fazer muitos esforços ao evacuar, o que mais? Evitar fazer muitos esforços ao evacuar, não demorar muito na evacuação, que mais? Tentar fazer evacuação pelo menos 2 vezes ao dia, comer bastante frutas, banho, que mais? Tá, vou encaminhar também o senhor vou encaminhar o senhor também para um setor, para um local de referência, tá? Para poder dar continuidade para ver se precisa fazer algum tipo de cirurgia, para ver se aumenta, orientar o senhor se esse sangramento vier a piorar ou vier a aumentar, o senhor procurar a gente. Doutor, o senhor tem certeza do diagnóstico? Sim, tenho sim. Hemorroida externa, grau 1, tá ok? E tá com dor agora, né? Vou administrar agora um analgésico no senhor, tá? Doutor, não é necessário fazer algum exame de imagem? É, não, diagnóstico principal, não precisa não, já é um diagnóstico clínico, tá? Putz. E aí, Muito bom, parabéns. Bem direcionado, tá? Rápido, anamnese bem completa, você não pulou as etapas, né? Na suspeita a gente procura tentar já querer falar diagnóstico, orientações, tá? o dia- E você foi muito bem, tá? diagnóstico inicial aí eu não lembrei de nada. Sim, doenças orificiais, tem que pensar aqui no Ah, nosso tema. Então, fale todas. Qual que é o Revalida cobra da gente nas doenças orificiais? Hemorroida interna, externa, né? fissura anal, né, Isso, abscesso. é verdade. Então, Verdade. sim, você foi muito bem. Você ficou um pouco confuso. Esse tema aqui era uma hemorroida. Eu aprendi que quando tu não lembra ou quando tu não sabe de alguma situação, tu já pula para outro para não perder tempo, entendeu? Isso. Aí é por isso que eu pulei logo para as condutas e tal. Não pode ficar em silêncio. Você foi muito bem. Você falou sem parar. Eu quase não falei. Você falou sem parar o tempo todo. E a prova é isso. Você tem que Entendi. aproveitar cada segundo. Só um exame faltou. Exame de imagem era uma pergunta aqui do ator, tá? Eu tinha que fazer, iria te atrapalhar. Então você não pode deixar se abalar. Tá. E É bonito ter pergunta. questão da ectoscopia, ou uma foto anal, ectoscopia, pode falar sim ou tem que falar exame físico proctológico? Aqui no card estava exame físico proctológico. Na hora lá, o chefe de estação, ele é preparado para só entregar o exame se você falar a palavra-chave. Se Entendi. você falar de outra forma, pode ser que, né, pode ser que entrega, mas geralmente não entrega. Então, assim, você fez o exame Ah, físico também, tal. é um detalhe. O Matheus vai estar comentando também, doutor Matheus, mas no exame físico que eu vi que você deu assim, uma abordagem geral e faltou dar uma direcionada ali na parte que está cometido. Qual que foi o motivo de consulta? Ali na região anal. Isso. Então, o exame físico tem que dar uma especificada nessa região. Tá? Você fez aparato torácico e tal, né? Pede assim, solicita exame físico geral, autorização para realizar seu exame físico geral, ectoscopia geral, pele e mucosas, e a parte proctológica, anoscopia, tá? Inspeção anal, fale tudo daí. Tá? Quanto mais falar ali da região, melhor. A gente não sabe o que vai estar no PEP. Faltou o toque retal. Aham. Cirurgia, durante meus treinamentos, eu esquecia É, muito. Toda hora que eu ia corrigir tal, pente invalida, toque sugestão retal eu de mulher, esquecia. toque vaginal. Aí eu esqueci. Mulher, toque vaginal. Tá? Então, quando chegar a porta 2, já tem que direcionar o esqueleto. Não esquecer toque retal, né? Então, tem que ficar muito atento com esse toque retal. Cirurgia é praticamente obrigatório em 100% dos casos, tá?
Doutor Matheus, eu vou liberar aqui o Pepe, aí você vai comentando junto, por favor, Beleza, tá? vamos lá. Mas foi muito bem mesmo, Souza. Falou sem parar, tem que ser assim, aproveitar o máximo de tempo, porque você não sabe que vai estar pontuando. Esqueceu alguma coisa? Volta lá nas tarefas. Eu vi que você fez isso, né? Tem que se atentar a isso, porque as tarefas provavelmente é o seu guia mais fidedigno para você pontuar, né? Se eles estão pedindo, eles vão cobrar. E aí você voltou ali, deu uma olhada, né? Não conseguindo, deu um branco ali, não lembrei. Pula para frente, né? E foi isso aí, muito bem. Algumas coisinhas ali que falta ajuste mesmo, a gente está começando os estudos agora, é normal isso daí, mas para começo já foi muito bem. Vamos lá? A gente vai falando aqui do gabarito, as pontuações, e vai comentando o que pode melhorar, o que pode ser mudado, né? A prova, na hora, se essa questão tivesse caído na prova, seria exatamente assim? Seria exatamente assim. Ah, entendi. Tá? Não tem mais. O Revalida, geralmente, ele cobra. O Revalida gosta muito de orientações, sinais de alarme, tá? Isso. Tratamentos higienodietéticos, tá? Isso aí. E o Pense e Revalida estimula muito a gente a aprender essa parte. Uhum. Eu mesmo fiquei muito bom nessa parte através do Pense e Revalida. Você mesmo não querendo, você começa a dominar, Tá. né? Aqui na apresentação, vamos comentando item por item. Bora lá? Eu não sei se foi aqui eu entrei, eu vi alguém falando sobre quem teve uma boa teoria, que teve um bom estudo na época da faculdade, com certeza vai estar à frente das outras pessoas. Não sei se foi aqui que falou no começo. Ou foi Olha, por experiência própria, eu fui uma pessoa que tive uma boa teoria, não tive problema nenhum na faculdade, e eu fiz 2 provas práticas. Na primeira prova da teórica eu passei bem, estava assim, frente que eu ia passar de boa na segunda etapa. Na minha época, eu tinha ficado aí um tempinho sem revalida, né? E aí acabou que eu falei, não vou fazer nenhum curso, né? Tem uma boa aparato teórico aqui, estou tranquilo. Existia assim Porém, uma plataforma igual essa aqui? não tinha, na época não tinha. Ah, tá. Então o que acontece? Na hora da prova, é totalmente diferente. Ali você não vai ser médico, você vai ser um ator. Você tem que aprender a jogar o joguinho da prova prática. Jogar. Aprender a saber o que Uma pontua, malandragem, né? saber como se comportar na prova, né? Entendi. Claro, tem que ter a teoria ali para você diagnosticar, fazer o tratamento, tem que ter, mas isso não vai te aprovar. Entendi. Tanto que eu tenho amigos aí que são praticamente uma enciclopédia aí, ambulante, e não aprova, porque tem a questão psicológica, tem a questão de saber realizar a prova, saber as nuances da prova em si, né? Entendi. Mas é um ponto que a gente trabalha bastante nisso, né? Bom, vamos lá. No primeiro item, pontuação adequada, né? Se apresentou, identificou, né? Ideal, pessoal, vocês já chegarem na estação, já cumprimentar todos da estação, não somente o ator, né? Todo mundo ali já cria uma empatia, né? Se o paciente estiver em pé, solicita para ele sentar ou ver se ele fica mais à vontade, né? E isso tudo vai fazendo parte. Tem estação que o paciente está em pé e fica em pé a estação inteira e o médico sentado, né? E aí, às vezes, né, tem essa questão da pontuação. Pediu para os pacientes se acomodar, se apresentou, tudo. E o paciente foi em pé, você deixou ele em pé ali, né? Então, tem que se atentar a isso, mas foi muito bem, a pontuação aí se identificou bem, cumprimentou, né, certinho. E aí, já começando a parte da estação em si. Eu recomendo, pessoal, vocês lerem em voz alta, né, a estação, por quê? Porque já vai destravando um pouquinho a voz ali, vocês vão ouvindo o que vocês têm que fazer também. Não, estou lendo aqui, estou ouvindo o que está sendo pedido, né? Mas não é obrigatório, no caso, né? Não é obrigatório, né? Eu, assim, recomendo muito por conta dessa questão, né? De você já ir se adaptando ao ambiente, já ir ouvindo a tua voz, se acalmando, e
o seu cérebro já começa a identificar ali um comando. Você está dando um comando para ele, né? Você está falando e ele já começa a entender isso daí, né? É diferente de você apenas ler ali em silêncio e até fica assim, aquela questão do silêncio na estação, né? Todo mundo apreensivo ali, te olhando, você não sem falar nada, só lendo, né? Então você já vai lendo, o pessoal já está entendendo que você já começou a estação, já está ciente, né? Eu acho que seria interessante ler em voz alta todos os cards ali iniciais. Bom, motivo de consulta ali, né? Sempre, pessoal, abordar bastante o motivo de consulta, prestem atenção no que o paciente fala, tenta não interromper o paciente, não aconteceu aqui, né? Foi muito bem, mas presta atenção e aí desencadeia ali uma anamnese boa nos motivos de consulta, tá? Por exemplo, o paciente, ele falou que ele estava com dor anal e estava com sangramento, né? Então, assim, primeiro, pega a dor, né? Faz o Alice ali certinho ali, tempo de evolução, a localização, a irradiação, a intensidade, né? Eu percebi, Souza, que você já foi logo já para irradiação, para intensidade ali, né? E aí já também misturou com a questão da cor do sangramento. Então, você misturou um pouquinho, se confundiu um pouco, depois você voltou atrás ali, se recuperou, mas dependendo da situação... Entendi. Oi? Primeiro fica uma coisa, né, na dor, depois do sangramento. Isso aí. Primeiro você vai, fala tudo da dor ali, né, Em tudo questão da certinho. dor, tem que seguir o Alice em ordem, ou pode ser atenuante, localização? Olha, não precisa seguir em ordem, tá? Mas se você tem ali um direcionamento, já o Alice é bom porque você tem um direcionamento. Se você segue assim sem uma ordem específica, pode ser que você esqueça de alguma coisa, entendeu? Entendi. Então, assim, eu normalmente começo com o tempo de evolução, né? Quanto tempo começou? Quando foi? Porque daí você sabe, foi há 2 dias, foi há 3 dias. E na onde que é? Porque, né, às vezes, e tinha essa pergunta, né? Acho que a localização, não sei se você chegou a perguntar, às vezes você acha que é redundante, e não é, pergunta, não é regional, doutor, porque às vezes fala que é dor anal e é dor retal, é diferente. Né? Uma dor, às vezes é uma dor no glúteo, entendeu? Então, tem que perguntar certinho. Aí, a irradiação, né, certinho, intensidade, os fatores de melhora, piora. Eu percebi que faltou o tempo, a localização, acho que só. O tempo de início foi tudo certinho. Isso, faltou a localização. Ou só a localização, porque eu acho que você já pensou que seria redundante perguntar a localização, né? Mas é parcial ali. E assim, melhor parcial agora, e se atentar um pouquinho melhor para a gente fazer total depois. E aí depois o experimento, né? Deixa eu dar um adendo aí. Essa Pode falar. parte aí, de às vezes eu falo, eu tô com uma dor na região anal, lá no motivo de consulta. Uhum. Eu já especificar, não vou perguntar o local porque o ator já falou. O avaliador, ele só vai pontuar se sair da nossa boca. É isso aí. Aí ele vai pontuar. Se não sair da nossa boca, não vai pontuar. Entendi. Aconteceu comigo em uma estação de queimadura. A mulher falou que no local de trabalho dela ocorreu um curto-circuito e, em seguida, um incêndio. Ela falou assim, ela já falou local de trabalho? Eu não perguntei. Perdi meio ponto por conta disso. Tá? E aqui nessa parte da dor geralmente vai aparecer nessa prova. Então, tem que dominar o Alice Fredusa. Uhum. Perguntar ali inteirinho na ordem. Porque se você faz na ordem, você vai saber, não, eu falei completo. Agora, se você vai meio que aleatoriamente, será que eu esqueci alguma coisa? Então, por isso que é importante você ter a ordemzinha. Pô, falei o A, do Alice, né? Localização, certinho. E outra, você foi falando e perguntando, falando uma por vez. O ideal é mandar em blocos. Manda 3 perguntas de uma vez, respondeu mais 3 perguntas, para não ficar gastando muito tempo. Entendi. Tá? É isso. Porque ainda é um tempo que pode fazer falta no final da estação. Uhum. Tá? É isso. Assim, preparação, né? Já fala assim, onde que é a localização da dor, quando começou, onde que é a dor, qual que é a intensidade de 0 a 10, sendo 0 sem dor e 10 muita dor, pior dor da vida. E aí já embala umas 3 perguntas, né? Isso aí é o treinamento mesmo. Isso aí a gente aborda bastante aí na mentoria para vocês já ficarem feras ali na hora de falar, já sair já as 3 perguntinhas ou mais, né? Até para não perder tempo, né? E depois, sangramento, né? Você perguntou sobre a cor, né?
não perguntou sobre a frequência, perguntou sobre o tempo de início e não perguntou a intensidade de dor. Então, também parcial, né? Mas aqui, Mas... três itens, valeu o ponto. Como é que é isso, intensidade do sangramento? Intensidade, era muito sangramento, era pouco, né? Entendi. Então, E esse odor é cheiro, é? odor é cheiro, isso. Ah, tá. Né? Até Só uma pensando pergunta. assim... O odor. Por que falou odor aí no PEP? O que poderia lembrar das doenças orificiais? Odor. A fístula anal. Lembra que é um sangramento com odor forte, né? Odor fétido, né? Pode ter aquele... Então, assim, ela já está abordando um diagnóstico diferencial aqui, né? Além do sangramento, né? Será que pode ter uma fístula? Entendi. Então, é um PEP, já não é só exclusivo da hemorroida, tá? E as doenças uraficiais, a gente trouxe esse tema hoje, pessoal, caiu na prova discursiva agora, e é um tema muito bom para estar vindo, é muita coisa para ser falado. Aqui, essa citação aqui do Pense é um exemplo. É muita Isso. orientação, uma anamnese grande, tá? Então, aqui Sim. vamos colocar a pontuação total, né, doutor Matheus? 3 a 5 itens, tá? É. Mas, ó, só uma dica, no meu treinamento, toda vez que eu ia treinar com meus amigos, assim, com qualquer pessoa, se eu, põe parcial aí, não quero que pontua total não, para mim voltar na estação. Que como tem esse registro na nossa tela inicial lá, das estações que a gente precisa voltar a treinar, a gente acaba não esquecendo isso. A gente volta e revisa, tá? É isso aí. Mas... o importante agora é não pontuar 10, né? É olhar onde está sendo os erros aí, corrigir e tirar 10 na hora da prova, né? Uhum. É o que vale. Mas vamos lá. Sinais e sintomas associados, sempre aí pergunta, terminou na anamnese das queixas principais, pessoal, lembra dos sinais e sintomas associados, porque isso é muito pedido, pontua sempre, e muitas vezes a pessoa esquece, né? É isso mesmo, com o exame físico, porque não pode perder tempo e acaba esquecendo, né? A anamnese é importantíssima ali. Às vezes vai gastar aí 3, 4 minutos na anamnese, mas se você percebeu que a estação é uma estação de anamnese, tem que fazer uma anamnese bem feita, né? No Revalida existem vários tipos de estações, aí tem estação que não tem anamnese, e aí você já vai ser travado ali na hora, ele vai falar, não vai precisar fazer anamnese. Então, assim, aí você não perde tempo fazendo anamnese, mas quando tem que fazer, faz a anamnese bem certinho ali. Né? Eu lembro que você falou náusea, vômito, astenia, perda de peso, febre, e só. Acho que não falou mais nenhum outro, eu estava dando uma olhadinha. Faltou parcial, né? Faltou um para pontuar total. Tenésimo, pessoal, sempre vai ter em doença orificial, sempre vai ter. Todas as estações de doença orificial vai ter tenésimo, né? Prurido também, vai ter prurido, tá? Estações aí, principalmente de parte intestinal, lembra da mucorreia, tem que perguntar questões aí de extensão abdominal, de abdômen agudo, questões também de diarreia crônica, diarreia aguda, pergunta mucorreia também, tá? É uma questão de complicação, né, de infecção intestinal ali, e às vezes uma mucorreia faria parte do diagnóstico diferencial das doenças orificiais, né? Distensão abdominal, assim, difícil aparecer numa estação de doença orificial, mas sempre perguntam, tá? Às vezes, paciente com doença orificial, vocês vão perceber que é um paciente constipado, né? Então, normalmente, ele vai ter um trânsito evacuatório menor, né? Vai demorar aí dias para evacuar, vai ser muito constipado, é um paciente que, né, ali eu percebi que faltou um pouquinho, depois a gente vai comentar, né? Toda essa questão do trânsito intestinal dele, ele vai, né, falar que vai ser um paciente constipado, ele vai a cada 5 dias no banheiro. Isso. Então, assim, lembra disso. Então, ele pode ter essa distensão abdominal por conta da constipação em si, né? Uhum. E às vezes também, poxa, o cara tá com dor para defecar, ele vai segurar o máximo que ele puder, né? Tá doendo, né? Ninguém faz coisa quando dói, né? Então, ele vai segurar, então às vezes vai fazer uma distensão abdominal ali por conta disso também, né? Então, esse item 4, pontuação parcial, mas olha, foi bem, falou bem, tá? E aí, assim, lembrar, pessoal, se o paciente falou o sinal e sintoma acompanhante,
Eu tive mesmo náusea e vômito. Desencadeei uma anamnese boa também nesse náusea e vômito, tá? Não esquece de fazer isso. Né? Tava com náusea, como foi o conteúdo alimentar, teve sangramento, quantas vezes, né? Então, a quantidade, se teve, né? Então, assim, desencadeia uma anamnese boa também nesse sintoma acompanhante, se ele referir, né? Mas foi muito bem aí, pontuação parcial. Antecedentes pessoais patológicos, né? E antecedentes familiares, falou os dois, né? O item completo aí. Tem que lembrar sempre, principalmente em cirurgia, isso sempre vai pontuar. O cirurgião sempre quer saber o que aconteceu, se já teve histórico cirúrgico, se tem histórico de câncer na família, até pensando em um câncer coloretal aí, né? Então tem que perguntar, vai querer saber o diagnóstico diferencial, vai fazer a diferença aí, até o pai já deu uma dica, né? Já tinha um histórico familiar de hemorroida, normalmente está associado, né, a um histórico familiar também. Só aí já quase que tirou metade da estação. Poxa, o pai tem hemorroida, então provavelmente é um quadro de hemorroida mesmo, né? E aí, fica de olho nessas nuances que a prova te dá ali. A prova te ajuda bastante, só entender o que ela está querendo, né? Preste atenção nisso daí. Mas pontuação total, lembrou, isso aí, tem que fazer parte da anamnese, não pode esquecer, tá? Vacinas, pessoal, lembra, o INEP gosta de vacina, então calendário vacinal para todo mundo, de mamãe caducando tem que pedir, se é criança, tem que pedir carteira da criança, se é idoso, pede a carteira do idoso, se é gestante, pede da gestante, se não é, pede a carteira vacinal para todo mundo, né? Tem algumas estaçõezinhas que eles até colocam lá, não, tá tudo, não trouxe a carteira, mas tá tudo em dias, né? Já tomei até do Covid, porque eles gostam bastante, né, Ministério da Saúde. Então, eles querem mostrar trabalho, né, Ministério da Saúde. Então, eles vão querer saber se o médico está ali. Esse médico formado exterior, ele sabe que a gente tem o Programa Nacional de Saúde ali, tem as vacinações, né? Como que está a tétano, tudo isso. Então, tem que pedir para todo mundo, independente da estação, eu acho que não é um tempo perdido. Você vai gastar 2 segundos para perguntar se a vacinação está em dias, se a carteirinha está em dias. Eu lembro que na minha prova, era uma estação de trauma, e tinha que perguntar as vacinas. Imagina, o cara tá lá, um monte de dor lá, com pirão torácico hipertensivo. Então, como que tá a tua vacina? Tá em dias? Tem que perguntar. Eles não... Entendeu? Mas vem aí, pontuação total. Alguma coisa, Douglas? Não, tranquilo. Foi muito bem aí. Falou tudo. Se E tiver rápido ainda. Se tiver muito rápido, fala aí, pessoal. Bom, vamos lá. Item 6, exame físico, né? Agora já entra aí na segunda parte da prova, né? Exame físico, pessoal, tem que ser igual à anamnese. Você tem que ter a cada estação tem um escopo ali, tem um esqueletinho que a gente tem que seguir para a especialidade que está sendo avaliada, tá? Sempre começar pelos sinais vitais, porque vocês podem perceber que no INEP eles sempre vão dar os sinais vitais ali junto com o exame físico. Às vezes vocês falam, eu quero o exame físico. Eu quero ectoscopia geral, eu quero exame circulatório, torácico, respiratório, ali, palpação, percussão, atuação, abdominal, e aí cadê os sinais vitais? Quando pega a prancheta, sinais vitais é o primeiro que aparece. E aí você fica naquela, será que eu vou pontuar, será que não? Então, assim, pede sempre, né? Já manda de uma vez. Eu quero sinais vitais do paciente, frequência cardíaca, respiratória, saturação, pressão arterial e temperatura. Se tiver a possibilidade de você adicionar já também no seu checklistzinho lá dos exames, pede glicemia também capilar, tá bom? Porque eventualmente pode pontuar e aí depois sim entra no exame físico, né? Ectoscopia geral, já e aí cefalocaudal, né? Quero exame físico neurológico do paciente, não precisa especificar, tá? Pede geralzão, quero exame físico torácico, respiratório, cardíaco, inspeção, palpação, auscultação, percussão, abdominal, aí lembrar sempre, na cirurgia, abdômen é muito importante, né, principalmente cirurgia geral, lembrar sempre que daí tem a troca de como você vai solicitar o exame físico abdominal, tá, principalmente nas específicas de regiões abdominais, lembra sempre primeiro a ausculta, na inspeção, auscultação, aí depois percussão e palpação, tá, porque senão altera, né, a dinâmica ali, quando você palpa,
na ausculta ele altera, então eles às vezes não pontuam por conta disso. Está escrito lá no PEP, solicitou na ordem correta o exame físico abdominal, tá? Então isso aí pode perder ponto aí por conta de uma bobeirinha, né? Mas, e aí, lembrar, uma estação que tem um assunto aí específico, então lembra sempre, exame físico proctológico. Eu já treinaria exame físico proctológico, tá? Uhum. É o que eles pedem. Às vezes você fala assim, eu quero uma ectoscopia do ânus ou uma foto da região anal, exame físico da região anal. Não, fala o termo técnico, aí vocês podem falar o termo técnico, tá? Exame físico proctológico, eu quero um exame físico mamário, se for de mama, eu quero um exame ginecológico aí já coloca já o que vocês querem, né? Eu quero um exame físico proctológico com inspeção estática e dinâmica, eu quero uma anoscopia, eu quero, né, um toque retal, né? Lembra, faltou aí, Souza, você esqueceu do principal, né? Toque retal, mas acontece, tá? Dá um branco às vezes ali, eu sei que você sabe que tinha que fazer o toque retal, mas acabou não te disponibilizando aí, mas tinha algumas alterações ali que ajudariam bastante ali, até para a gente classificar depois essa hemorroida, né? Mas pela imagem você conseguiu ir bem, né? Lembrar sempre, destrincha tudo, né? Região ali. E aí sempre pedir autorização do paciente, tá, pessoal? Lembra? O pessoal esquece assim, da parte ginecológica, ok, vou pedir alguém na sala, vou pedir um técnico acompanhando, se é uma mulher eu vou pedir uma pessoa do mesmo sexo, mas, por exemplo, se você é uma médica, né, você vai avaliar o Souza, você vai fazer um toque retal, e você vai ficar só você e ele lá, e aí, né? Tem que também, pessoal, se protejam, isso aí na prova eles pedem também, tá? Eu quero uma pessoa do mesmo sexo do paciente na sala, uma autorização do paciente para me acompanhar no exame, né? Tá? Seria interessante isso. Tem alguém que levantou a mão? Tem alguma pergunta? Doutor, boa noite, tudo jóia? Boa noite. Com relação ao momento de solicitar o exame físico, tanto geral quanto proctológico, etc., para solicitar o laboratório, exames de imagens, é melhor solicitar tudo de uma vez ou solicitar o exame físico, analisar e depois solicitar um laboratório e imagens ou exames complementares? Bom, assim, pessoal, por etapa sempre, tá? Não pula etapa, não mistura etapa, né? Sempre fala exame físico, fala o exame físico geral, e aí depois você solicita o que for necessário, dependendo do que você achar no exame físico, os exames de laboratório, exames de imagem, tá? Porque, assim, dependendo da situação, você não vai precisar pedir exames, né? E às vezes por exemplo, você está ali pedindo, eu quero o exame físico torácico, aí eu quero também um raio-x, aí eles te dão um raio-x, e você acaba esquecendo de avaliar o abdômen ali, ou às vezes alguma nuancezinha que tem lá, porque você já sabe que tem que ver o raio-x, entendeu? Então, faz por parte. Olha ali o que tem de tudo de alterado, verbaliza o que está de alterado no exame físico. Eu, assim, na minha prova, eu verbalizei tudo que me foi entregue, e isso me ajudou bastante, porque é uma segurança a mais para vocês, tá? Estou aqui, o paciente está com sinais vitais 96 de batimento, está normal, a respiração está 19, está normal, o paciente está com a pressão 155 por 62, está com a hipertensão leve, mas decorrente aí a dor, entendeu? Então, assim, vai comentando o que vocês vão achando no exame físico, e aí depois, o que for alterado, vocês pedem os exames que for necessário, né? Mas isso aí mais para frente, tá? Acho que vai misturar muito, falar tudo junto, fala só o exame físico, aí depois terminou o exame físico, falou todas as alterações do exame físico, ou, o exame físico está normal. Aí sim você vai pedir um exame complementar. Perfeito, obrigado. Bom, aqui, então a gente tem uma pontuação parcial, né? Item 6. Esse exame proctológico, no caso, validou? Eu pedi ectoscopia anal, pedi foto do ânus e tal. Sim, não, o chefe da estação foi bonzinho com você, ele te autorizou. Tá bom. Então a gente vai pontuar, tá? Mas é isso, assim, pessoal, sempre opta pelo mais seguro, né? O Revalida, ele tem
ele tem ali o estilo da prova, ele não vai mudar, por exemplo, em um gabarito ele vai colocar exame físico proctológico e no outro gabarito ele vai colocar ectoscopia anal, entendeu? Eles sempre vão colocar esse mesmo padrãozinho ali, né? Então, assim, já olhem o padrão das estações e vocês vão acostumando ali com o padrão que eles vão querer e depois já ficar... Mas se fosse ectoscopia anal e eu tivesse falado proctológico, ele ia me entregar também? Assim, dependendo da estação? Se você fala exame físico proctológico, você vai estar falando tudo, né? Você vai estar falando já da palpação ali da região anal, você vai estar, só não vai estar falando toque, né? Porque toque você faz a introdução ali para dentro da parte retal também. Mas ali você pode palpar a região perianal, você vai ter a ectoscopia geral ali, você vai poder falar sobre a questão da inspeção estática e dinâmica, faz a manobra de valsalva, aí tem protrusão, não tem protrusão, né? Então, já entra em tudo isso, né? A ectoscopia só, aquela ectoscopia anal. Então, ele poderia até te dar foto, né? Mas eles poderiam não te contemplar o ponto porque você não pediu tudo, né? Quando você abre a foto lá, você vê que ele coloca a inspeção estática, a inspeção dinâmica, né? O toque, a palpação ali, né? Sem abalamento, né? Sem sinais de inflamação ali. Então, assim, ele já entra tudo, né? Então é interessante falar já o geral, né? No caso, ele deu também já até o diagnóstico aí. Eu falei grau 1, não sei se... Isso. Depois a gente vai comentar, né? Tem aí a diferença aí, mas vamos lá. No 7, justamente isso. Você falou uma doença, uma hemorroida externa grau 1, né? Eu não vou considerar, tá bom? É só para ser um pouquinho mais chato com essa questão, porque eles estão cobrando muito os graus, falar nome, sobrenome, né? E falar a classificação correta, né? Porque assim, a hemorroida, né? Depois a gente vai dar uma olhadinha lá, a hemorroida externa, elas classificam complicada e não complicada. Aí as internas, sim, tem grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Né? E aí confundir um pouquinho, até porque assim, é bem, né, dependendo da situação do nervosismo, você não lembra, né? Mas aí, por conta disso, eu acho que você não pontuaria se fosse na vida real, então a gente não vai considerar. Mas, olha, isso aí é detalhe, isso é treinamento, com o tempo daqui a pouco vai estar bem tranquilo. Entendi. Beleza? E aí, exames complementares, né? Só um detalhe ali, ó. Queria falar um detalhe ali do exame proctológico. Pode falar. Digamos que nem um toque retal você não pediu, né, Souza? Não. Digamos que o chefe de estação te entrega o card, você vê lá um toque retal, e você vai olhar, não falei o toque retal, e agora? Vira a folha, aí isso que a gente fala tem que ter um pouco de malandragem na prova. Solicito o toque retal, já solicito o proctológico, anoscopia, inspeção, estática, dinâmica, então você já dá a gente fala amiguezada, tá? Aconteceu comigo na prova de dezembro, placenta prévia, tá? Eu fui contraindicar o toque vaginal e acabei esquecendo da especuloscopia. Aí eu concluí minha solicitação, quando me entregaram eu vi lá uma especuloscopia. Eu virei a folha, falei assim, não posso perder esse ponto, vai estar no PEP esse ponto. Não pode, tem que solicitar uma especuloscopia, não solicitei, e eu vi. E aí eu perdi o ponto praticamente, que o avaliador vai olhar, não, ele está lendo, viu lá e vai falar, não vai ganhar um ponto. Mas aí se eu olhar lá, eu falo, então, eu viro a folha, finge que não vira a folha, finge que não viu, olha, eu vou solicitar o exame físico, proctológico completo, anoscopia, inspeção estática, dinâmica, anal, dá uma recheada para tentar salvar o ponto, entendeu? E eu salvei a especuloscopia. Eu virei a folha, solicito também uma especuloscopia. Mas eles não vão ver que a gente viu, não? Aí é um pouco de sorte, né? Às vezes o cara nem tá olhando o vídeo, tá olhando lá o PEP, né? E ouvindo você, passa batido. Tem essa possibilidade. Porque aconteceu comigo, eu ganhei o ponto da especuloscopia. E eu li no card. E eu não tinha pedido especuloscopia. Só que o que eu fiz para salvar? O único jeito é eu realizar a especuloscopia. Gastei lá uns 30 segundos, 40 segundos, mas eu salvei o ponto. Ó, vou realizar uma especuloscopia, tá? Você pode sentir um desconforto. Eu orientei, né? O procedimento, expliquei o procedimento. Mas eu falo o quê? Antes de eu virar o card, em caso eu viro, olho e falo, aí eu falo o quê? Eu quero acrescentar aqui que eu vou solicitar o toque. Solicito também
um exame físico proctológico. Com card na mão, no caso, virado. Isso, Vira, pede na solta mão. o card. Solta o card. Ah, Porque tá. se você tiver com o card na mão, ó, eu tô olhando o card aqui, lendo, aí eu não vou ganhar um ponto. Você tá colando. Entendi. Então, Isso. Mas aí, como que eu fiz? Eu detalhei o exame. Eu Entendi. detalhei a especuloscopia. Coloquei o espéculo, horizontalizei, abri, posicionei foco de luz, visualizei o sangramento proveniente do colo uterino, fechei o espéculo de forma inversa. Então, Entendi. eu verbalizei o procedimento que eu aprendi aqui no Pensa e Revalida. Estou ensinando aqui todos os procedimentos. Tá? Então, essa é isso que é uma malícia de prova, gente. É Tá? isso aí. Não entrega os pontos, não entrega. Putz, perdi o ponto, não. Resgata o ponto. É, Tá? e é, Baixa a folha e briga pelo ponto. e é E vai dar assim, certo. ó, por exemplo, qualquer retal, um exemplo fácil da malandragem aí, ó, seria de 0,5 para 1 ponto. Esse 0,5 aí reprova tanta gente. Faz Em falta. julho, por 0,65 não me passaram. Foi por 0,65. O pessoal olha que nem na parte lá da apresentação do nome, perguntar o nome do paciente, a gente não ganha 0,3, 0,5. Aham, Se você somar as 10 estações, vai dar em média 3 a 5 pontos, às vezes até mais. Na preventiva, às vezes vale 1 ponto. aham. Então, Só na apresentação, né? De anamnese. então é É. isso mesmo. Bom, Mas, informa que não são necessários exames laboratoriais. No Ó, caso, no 7 aí, ó, é meio adequado. É parcialmente adequado. é isso, Marcelo. No caso, você pediu os exames laboratoriais, né? E aí depois, quando você foi questionado sobre exames de imagem, você ainda comentou, não, o diagnóstico é clínico. Então, Uhum. assim, cuidado, isso está tendo bastante também, né? Exames complementares, galera, quando achar necessário mesmo, tá? E aí depois a gente, no curso, até a gente vai ensinar vocês a solicitarem esses exames ali na ordem correta, porque tem prova que eles cobram ali os primeiros 3, os primeiros 5 comentados, né? Então, às vezes, vocês falam ali um exame atrás do outro ali e deixa os principais que são referentes aí ao diagnóstico para o final e acaba não pontuando e isso chateia bastante as pessoas, porque pô, eu falei, mas você falou lá no sexto, certo? E eles não consideram. Então, para cada estação tem ali uma ordemzinha, né? E até para cada campo, né? Avaliado tem uma ordem de solicitação de exames, tá? Nesse caso aqui não precisaria, e aí você praticamente, a gente, vamos falar assim, que considera assim, um ponto negativo, porque você pontua se você não falar, né? Então, se você não tivesse solicitado, ou às vezes falado, ó, não é necessário nenhum exame complementar, porque você já tinha diagnóstico ali, né? Uhum. Entendeu? Mais compreensível, né? Às vezes você querendo tirar um diagnóstico diferencial ali, ou será que tem um abscesso, né? Será que tem uma fístula? Então, ok, um hemograma, um PCR, mas cuidado, porque até foi uma pergunta que tinha no PEC ali para ser perguntado, para já induzir a pessoa, né, a pedir o Foi, laboratório, a porque pedir lá um exame tinha de lá. imagem, né? Pois é, lá tinha lá, laboratório e análise, para análise. Então, isso aí eles estão fazendo também, então, quando é necessário, ok, aí tem certinho ali uma ordem para vocês pedirem, né, os exames ali de imagem, laboratório, tem que ficar em atenção na onde vocês estão também, é um hospital primário, é uma UBS, é um hospital secundário, terciário, tem o recurso aqui, entendeu? Uhum. Porque às vezes não adianta pedir se não tem o recurso. Por exemplo, estou na UBS, eu vou pedir uma tomografia, não vai ter, nunca vai acontecer isso aí no Revalida, entendeu? Então, assim, lembra disso, porque daí vocês acabam não perdendo ponto até por isso, né? E exames de imagem é a mesma coisa, né? Eles foram as duas coisas que eles colocaram aqui. Se você pontuava, se você falasse que não. No item 8, como pedir laboratório aí foi inadequado, e no item 9, você foi aí certeiro, falou que não precisava de exame de imagem, né? E aí pontuação total, né? E tu me perguntou porque estava lá, né? Isso. Ah, tá. E aí, item 10, vamos falar assim, que é o item 10 e 11 aí, né? São as coisas que o Revalida gosta bastante, né? A gente vai ver aqui depois no comentário sobre o tema que a maioria das doenças beneficiais vão levar esse tratamento aí, um tratamento de higiene dietético ali, local, né?
lembrar, pessoal, o paciente estava com dor e ele estava com sangramento, né? Então, tem que sempre lembrar do analgésico, o paciente tá com febre, tem que lembrar do antitérmico, tá com náusea, tá com vômito, trata tudo de sintoma, porque isso vai pontuar, né? É um paciente, você acabou esquecendo de perguntar os hábitos intestinais e eu não sabia que ele era constipado, mas se não, ó, uso de laxantes, né? O assento em água morna, sempre nessas doenças orificiais, seja na hemorroida interna, hemorroida externa, no abscesso anorretal, tem que fazer o banho de assento com água morna, ajuda muito, ajuda na dor do paciente, né? Assento de água morna, eu estava tentando lembrar, não lembrava como é que eu falava. Oi? Acho que banho de assento falou. Eu falei não, assim. o banho de assento falou, e o analgésico falou 2. Parcial. Faltou só aí o uso tópico, lembra sempre do uso tópico, né? Hemorroida sempre vai ter o uso tópico ali, o analgésico, o anestésico local, né? O Proctil, né? O conhecido que a gente usa bastante. Falar o nome, né? Por exemplo, Proctil, e entraria? Entraria, sim, é um anestésico local. Entendi. Né? E aí o uso emoliente, né, por conta que ele é constipado, né, normalmente o paciente com doença artificial, hemorroida, externa, interna, ele é constipado mesmo, né, laxante e junto com a alimentação. Então aqui, parcial, a gente vai comentar um pouquinho mais ali sobre, na hora que falar do tema, e aí a gente fala mais sobre essa parte, mas, ok, né, não zerou, lembrou de falar, isso é importantíssimo, né, parcial, o item 10. E o item 11, né, as mudanças na alimentação, né? É um paciente que não comia muita fibra, né? Vegetais, frutos, então lembrar mesmo da questão da alimentação, lembrou, consumo abundante de água, né? Redução de peso e atividade física, né? O tempo de vaso também, eu lembrei que você falou, né? Evitar os esforços evacuatórios, né? Só acho que não falou do papel higiênico, né? Mas falou mais de 3 condutas, esse aqui, ok, foi bem, total, né? Só um detalhe, assim, isso aí é uma característica que eu fazia, que na parte da hábitos alimentares, eu falei que eu comia muita carne vermelha, alimentos ultraprocessados, não gosto de frutas, verduras. O ideal, já na hora que fala isso, já corrige, já vou estar tentando, o senhor vai ter uma dieta equilibrada, balanceada, com fritas, vegetais, frutas, verduras, legumes. E segue em frente. Por acaso, no final da estação, você esquecer, não reafirmar, não falar, você falou lá em cima, corrigiu, tá? Então, se não ganhar um ponto ali no recurso, a gente briga por esse ponto. Tá? Então, é uma forma de, né, reafirmar, tá? E se ele já falou isso, é sinal que estaria no PEP, né, para corrigir. É isso aí. E aí no item 12, né, sinais de alarme, eu acho que, se eu não me engano, você não comentou sobre sinais de alarme, né? Eu falei, se o sangramento aumentar, eu acho que eu do sangramento, tá. Falei, eu acho que eu falei só do sangramento. Só sangramento, né? Foi. Tá, então pelo menos um aí adequado. E aí lembrar, gente, sempre marcar retorno, né? Aqui acho que não tem a pontuação, mas lembra sempre de marcar o retorno do paciente. Eu quero que você passe comigo de novo aqui em tantos dias, né? Em uma semana, 15 dias, um mês. Eu quero que você retorne se você tiver algum sangramento intenso, se a dor piorar, se você começar a apresentar febre, se começar a ter uma piora do quadro em 48 horas, 24, 48 horas, pode vir de novo, né? Para a gente fazer uma reavaliação. Então, lembra sempre de marcar o retorno e sempre de falar o porquê do retorno, né? Os sinais de alarme sempre aí nessa parte, né? Porque aí pode ter uma complicação, né? E os diagnósticos diferenciais, isso é uma coisa que, né? Então, nessa parte aí é adequado, né? E aí os diagnósticos diferenciais aí, né? Que são as demais aí... Não falou diagnósticos diferenciais. Eu ainda tentei ajudar. Eu tentei lembrar, na verdade. Entendeu? Eu tentei lembrar. Acabou travando ali, né? Acontece, normal. Mas aí isso que você fez foi bom, você não ficou ali parado, travado na estação, perdendo tempo, né? Tem gente que perde minuto ali nessa questão, ela tenta lembrar o que era mesmo, fica ali parado, para não perder o tempo. Nesse caso eu encaminhei pro proctologista. Você referenciou ele. Isso, eu referenciei ele pro especialista. Isso, tem que falar, tá? Tem que falar, não lembrei. Então, beleza.
mas no caso tem que falar qual que é o especialista. E aí, muito cuidado agora, eles estão pedindo aí a urgência também do encaminhamento. É um paciente que vai via ambulatorial, é um paciente que vai com urgência, né? Tem que ser falado essa questão da urgência também do encaminhamento, tá? Então, assim, é uma questão de parque pulmonar. Eu vou encaminhar o senhor para o pneumologista, tá? Eu quero também que faça um retorno aqui comigo, na UBS, mas eu vou encaminhar com urgência para o pneumologista, o senhor vai ser internado ou não vai? Ah, não, o senhor vai via ambulatorial com o pneumologista ou com o proctologista, né? Tem que falar, e aí eu acredito que vale muito a pena agora já começar a insistir na emergência do encaminhamento. Tá, é urgente? Não, é ambulatorial, então tem que falar nome e sobrenome também nessa parte. Uhum. E foi cobrado muito agora na prova de 2024.2, tá? No trauma de baço, por exemplo, eu falei várias vezes laparotomia exploradora, esplenectomia, não foi pontuado. Assim, na última, quase acabando a situação, eu falei a urgência do caso. Quem não falou a palavra urgência não pontuou. Pode ter referenciado para o cirurgião, a avaliação do cirurgião não pontuou. A palavra urgência tinha que estar presente para pontuar. Entendi. Tá? É isso aí. Mas Quanto parabéns, Souza. 6h45. Tá ótimo. Vixe, Muito bom, bem. Souza. Você está muito bem. Agora tem que só lapidar, né? Então, vamos passar Sim. agora, pessoal, um pouquinho de repasse aí do tema. Essa lapidação aí, se eu tivesse falado a localização, já aumentaria meio ponto. Daí para 7, né? Quase. Se tivesse falado que mucorreia, já ia para 8, 7,5, 8. Pouquinho coisa faz diferença, né? Entendi. Mas do jeito que está aqui, é o que cai lá, no caso, né? Pode ter certeza. Se cair esse tema, e se duvidar, aqui está até mais exigente. Por isso que o Pense e Revalida é muito bom, pessoal. Ele exige muito da gente para a gente pontuar. Cada detalhe indispensável está aí, ó, nesse PEP. É um estudo esse PEP, pessoal. Uhum. Se vocês veem, e o que eu fiz? Eu fiz um estudo dos PEP do Pense e Revalida para fazer a minha prova. E deu certo, gente, tá? Isso Mas, aí. Souza, parabéns. Muito bom, Souza. Tá. Obrigado. Então, vamos falar rapidinho agora do tema, né? Eu vou falar a diferença de hemorroida externa para interna, para a gente ficar bem tranquilo nessa parte aí, né? Vamos Tem lá? que compartilhar a tela. Tem que compartilhar a tela, hein? Compartilhar aqui. Tá dando para ver? Sim. Ok, vamos lá? Qualquer coisa, pessoal, se tiver alguma dúvida, só me avisa. Aí, Douglas, me avisa se tiver alguém com a mão levantada aí, porque eu vou estar com a outra tela aqui, tá? Tranquilo. Vamos lá, doenças orificiais. Pessoal, doenças orificiais, nós temos aí, principalmente aí as hemorroidas, né? Hemorroida interna, hemorroida externa, né? E suas classificações, né? São doenças aí que acometem região anal e perianal, né? E também temos a fissura anal, né? Que é bastante comum até cair junto com a hemorroida, né? Pode cair 2 diagnósticos na prova, tá? Pode cair fissura anal junto com a hemorroida externa, junto com a hemorroida interna, porque normalmente os pacientes tem que estar ali tudo dentro do escopo, paciente constipado, paciente que demora muito no vaso para defecar, então eles acabam desenvolvendo também, às vezes, 2 diagnósticos, tá? Fica aí em atenção aí, principalmente qual que vai ser o diferencial. No exame físico, às vezes você vai achar ali no exame físico proctológico, quando você solicitar, é escrito ali, apresenta uma fissura anal, ou você vai ver uma fissura anal e uma hemorroida do lado, né? Então, são 2 diagnósticos, tá? Lembrar, na hora de dar o diagnóstico, você tem uma hemorroida externa complicada ou não complicada com fissura anal, sempre, né? Então, tem que lembrar dos 2 diagnósticos, que isso aí está caindo também bastante no Revalida, né? E os abscessos, né? Abscesso anal aí, abscesso perianal, tá? Pode também cisto pilonidal, até pode, um pouquinho mais para cima ali, não entra na região perianal ali, mas às vezes eles podem cobrar assim, o cisto pilonidal como diagnóstico diferencial, acho que se não me engano tinha lá no PEP, né? Cisto pilonidal também como diagnóstico diferencial, e as fístulas anais, tá? São bastante cobrados também aí, né? A hemorroida, né? As hemorroidas. Nós vamos ter aí as hemorroidas internas e externas, né? A diferença aí é só a localização, né? As hemorroidas internas,
vão estar acima da linha pectínea, né? Essa linha que a gente tem aqui, que é uma região que não tem uma inervação, então essa hemorroida interna ela não vai ter tanta dor, e aí abaixo da linha pectínea nós vamos ter a hemorroida externa, né? E aí tendo as duas classificações aí, complicada ou não complicada, né? Abaixo da linha pectínea, pessoal, é mais doloroso por conta da questão da inervação. Então, essa vai ser a diferença entre a interna e a externa na hora da prova. Tá doendo muito, então é externa, né? A externa dói bastante, né? E aí, a definição, qualquer dilatação dos plexos venosos hemorroidários ali, das veias hemorroidárias, tá? E ali, por conta da força excessiva, do tempo evacuatório, né? Então, tudo isso vai ajudando, né? Então, internas acima da linha pectínea e externas abaixo da linha pectínea, tá? Olha lá. Etiologia, né? Frouxidão, degeneração do tecido conjuntivo, né? O tecido frouxo ali da região ali, decorrente aí os anos de tempo de vaso, a força para evacuação, né? O tempo de evacuação aí demorado, né? A pessoa muito constipada, né? Associado com hérnias inguinais e prolapsos genitais. Por quê? Essa pessoa, ela tá ali há anos, sempre demorando muito para ir no banheiro, e aí quando vai as fezes já estão bem ressecadas, ela faz muita força evacuatória, lesiona a região ali, e fica lesionando e aquela cicatriz ali formando o plicoma, né? E depois a gente vai dar uma olhadinha ali, o plicoma, acho que tem uma imagem ali embaixo, e aí vai acabando deixando esse tecido mais frouxo, né? E aí, pela força, a pessoa desenvolve hérnias inguinais, desenvolve ali prolapso retal, né? Às vezes um prolapso vaginal, da mulher, às vezes um prolapso uterino, às vezes um prolapso de bexiga também, pela força que a pessoa já faz por conta dessa constipação, né? E aí junto, né, desenvolve também a hemorroida, né? O exame físico aí lembra sempre da inspeção estática e dinâmica, né? Pede para o paciente fazer uma manobra de valsalva, né? Para você ver como que se tem alguma hemorroida interna também, porque às vezes você vai ter uma hemorroida externa e uma hemorroida interna, tá? Você vai não somente no toque retal, você vai identificar essa hemorroida externa, às vezes a interna, desculpa, às vezes ali na inspeção estática, você vai, na inspeção dinâmica, você vai pedir para o paciente fazer uma manobra de valsalva e essa hemorroida vai se exteriorizar e você vai ter 2 diagnósticos também, né? Toque retal, lembra, e anoscopia. Tudo que for específico, lembra de pedir, gente. Tem que perder ponto por conta disso, tá? Anoscopia, normalmente quem vai fazer anoscopia é o proctologista, não tem anoscópio fácil, pelo menos onde eu trabalhei é difícil você ter, mas tem que pedir. No Revalida você tem que pedir, no Revalida você é tudo, tá? Então, toque retal, lembra de pedir, né? Não pode esquecer, é importantíssimo. Aí sempre especificar tudo sobre aquela questão afeta, né? Tudo que for da região afeta, vocês pedem, né? Completo, tá? E aí o sintoma de sangramento, né? Considerar a colonoscopia para a gente até identificar, será que é da região anal? Será que é da região do colo, né? Maior de 50 anos tem que fazer colonoscopia com biópsia para descartar um câncer de colo também. Porque aí, às vezes, você acha que é da hemorroida e o sangramento não é da hemorroida. É um sangramento lá de via alta intestinal. Então, sempre a maior de 50, isso aí também. Lembra que lá ele colocou um paciente de 42 anos, aí não precisaria fazer, né? Agora, tá no Revalida, maior de 50 anos, tem sangramento anal, retal, tem que pedir a coluna também, tá? Isso aí faz parte aí, o Ministério da Saúde cobra bastante, né? Então tem que fazer para descartar câncer de colo, tá? Lembra sempre. Fatores de riscos, né? Constipação crônica é o chefe das doenças artificiais, né? Então, por isso é importante aí a dieta com bastante fibras, né? Bastante frutas, verduras, né? Saladas e bastante líquidos, né? Para melhorar a consistência das fezes desses pacientes aí, para eles diminuírem o tempo evacuatório e fazer menos força para evacuar, né? Olha lá, aumento da pressão intraabdominal, né? Pela força em si, e aí também a gestante é uma paciente muito eletiva para também desenvolver hemorroida, tá? Isso é comum. A gente vê muita gestante com hemorroida por conta do aumento da pressão intraabdominal, por conta do crescimento uterino, a obesidade, a gestação, esforço físico vigoroso. Então,
paciente que carrega muito peso, né? Sempre tem que memorizar ali, o paciente, ele é um paciente que carrega muito peso. Eu trabalho em um depósito que eu carrego muito peso. Então, tem que pensar, né, na hemorroida. Às vezes o paciente, ele vai falar coisa específica e para você relacionar no Revalida, às vezes o paciente tem vergonha, né, de falar. E na vida real também, às vezes o paciente tem vergonha. Então, você tem que perguntar, questionar diretamente, né, sobre essa questão, tá? E doenças do tecido conjuntivo e hereditariedade, né, que eu falei lá, o pai, né, já deu uma dica boa aí na estação, né, sempre pensar, tá? A classificação na hemorroida interna, aí sim nós vamos ter aí os graus, né, a hemorroida externa está mais para baixo, depois a gente vai ver também, mas a hemorroida interna, nós temos aí os 4 graus aí de classificação dela, né, caiu agora na prova escrita, né, pegou bastante gente aí desprevenido, mas isso aqui é bem comum, né? Temos 4 classificações. E ela, um sangramento indolor, né? Vermelho vivo após evacuação, ela sangra um pouquinho, né? E não tem dor por conta da questão da inervação acima da linha pectínea, né? Grau 1, não prolapsa e sangra, né? E aí o paciente, poxa, eu tô só com sangramento, ele não vai nem falar que tá com dor, tô com sangramento ali, então você vai descobrir que ele tem uma hemorroida interna no toque retal. Você vai sentir ali o abaulamento ali, um tumorzinho ali no toque retal, normalmente bem para cima ali. E aí já é uma hemorroida grau 1, normalmente também na anoscopia dá para a gente identificar essa hemorroida. Grau 2, um prolapso espontâneo com redução espontânea. Então, ela sai na hora do esforço evacuatório e reduz sozinho. O paciente às vezes fala que sentiu ali que, né, tem uma bolinha e depois ela voltou. Ele sai espontâneo e volta normal, espontâneo também. E o prolapso com a necessidade de redução manual grau 3, né, aí já o paciente já começa a ter uma hemorroida bem mais evoluída, uma hemorroida que já está grande, uma hemorroida que já está começando a incomodar bastante ele, né, que ele tem que fazer essa redução manual, né, normalmente o paciente ele segura muito porque ele tem vergonha de ir lá no médico, né, é uma coisa bem chata, mas acaba chegando muito paciente com hemorroida grau 3 aí que tá tempos já, né? Então, tem que ficar fazendo redução manual, e aí quando já tá ruim é quando não tem mais redução manual, né? Que aí já tem uma hemorroida grau 4, né? Uma hemorroida que ela prolapsa e não volta mais. Normalmente, esses pacientes grau 3 que fica sem consultar, acaba evoluindo para um grau 4, e aí já não tem jeito, né? Ele tem que ir no médico, e a gente acaba vendo essas hemorroidas aí já irredutíveis, grandes, né? E aí tem que tratar, né? Fazer a cirurgia. Então, grau 1, qual que é o procedimento, né? Orientações higienodietéticas, né? Alimentação, bastante líquido, né? E temos aí a opção de ligadura elástica, né? Se tiver um sangramento persistente, a escleroterapia não é tão efetiva, né? Junto com a crioterapia, mas é uma opção. Normalmente a gente faz a ligadura elástica mesmo, né? Faz ambulatório ali no próprio consultório do proctologista, né? Quem faz é o proctologista, tem que ter um equipamento específico para fazer. Normalmente aí o pessoal faz aí na grau 2 e grau 3, né? Grau 1 é um pouco mais difícil, né? Porque raramente alguém vai chegar com a grau 1 lá no consultório, tá? Na grau 2, né, a mesma coisa, tá, gente? Normalmente, essas orientações já vêm para o grau 2. O grau 1 é bem difícil mesmo, tá? De chegar. Mas aí, quando é o grau 1, né, a gente tem essas opções, e grau 2 igual, as mesmas coisas. Normalmente, a gente faz muita ligadura elástica mesmo. É o tratamento aí definitivo e bem resolutivo, né? Não dói, é um procedimento sem dolor, né? E vamos dizer que isso é bem tranquilo de se fazer, tá? Depois dá uma olhadinha, olha um vídeo ali de como faz, é bem simples de fazer mesmo. O paciente às vezes tem que fazer de 3 a 6 sessões para resolver, tá? E às vezes dá para amarrar duas hemorroidas de uma vez só. Tá? Então, assim, é bem tranquilo de se fazer, é indolor, depois ela cai sozinha na defecação, tá? O grau 3, né, a gente já tem lá uma chance aí de fazer a hemorroidectomia, né, ter que fazer um procedimento cirúrgico ali, né, porque às vezes já é uma hemorroida já grande, né,
já com uma dificuldadezinha ali já de quase evoluindo para um grau 4, então normalmente o proctologista ele vai avaliar se já precisa fazer um tratamento, né, até pelo tempo de evolução ali, uma chance de complicação, né. E a grau 4, o tratamento é cirúrgico mesmo, tem que fazer hemorroidectomia porque ela já está irredutível, né, então tem que operar, tá. É um procedimento que infelizmente dói, né, para o paciente ali, depois o pós-operatório dele é dolorido, né, então, quando precisa mesmo, aí não tem jeito, tem que operar, e aí, até essa questão da dor, é uma coisa que a gente tem que estar acompanhando depois, tá? Então, só para frisar, os tratamentos conservadores aí, muitas fibras, líquidos, né, banho de assento, tudo que foi falado ali na prova, né, vocês podem perceber que isso eles cobram bastante. Exame físico, melhorar a qualidade de vida, né, evitar alimentos muito processados, né, com muito trigo, né, pimenta, né, o pessoal é bem famosa essa questão da pimenta, né, por conta da irritação intestinal, irritação da mucosa ali pode causar, né. Muito esforço evacuatório, às vezes o pessoal fica com o celular no banheiro muito tempo ali, né, já terminou de defecar e está ali com o celular, fica muito tempo, e vai causar hemorroida, né. Lembrar sempre da parte do papel higiênico, é abrasivo, né, irrita bastante, né, pode causar, assim, principalmente as hemorroidas externas, causam bastante, né, lembra, assim, de fazer a ducha, que é a melhor opção ali para evitar uma nova recidiva ali ou desenvolver a hemorroida, né. Os procedimentos aí, a gente pode fazer ligadura elástica, escleroterapia, crioterapia. A escleroterapia, a crioterapia não é tão efetiva quanto a ligadura elástica, então normalmente o proctologista ele vai fazer mesmo a ligadura elástica, né, que é bem mais efetiva, tá? Mas depende muito de cada profissional, né? Olha lá, a ligadura elástica é bem tranquilo, tá, gente? Ó, tem esse equipamentinho aqui, ó, né, faz a anoscopia ali, ou até a retoscopia, ele entra com essa pinça ali a região, e aí solta a liguinha, ele tem como se fosse um gatilho, que ele libera a borrachinha ali, e essa borrachinha vai ficar ali. Ela começa a trombosar ali a região, a parte do fluxo ali diminui, necrosa e cai, como se fosse um rabinho de cachorro novo. Quem já teve cachorrinho novinho aí, colocar as borrachinhas no rabinho do cachorro para ficar sem rabo, é mais ou menos igual, tá? E esse processo é indolor, né? Até por conta da inervação ali, da linha pectine. Diferentemente ali da parte cirúrgica, esse daqui é bem mais tranquilo na questão da dor, tá? Porque ele vai aos pouquinhos ali perdendo a isquemia, já vai cicatrizando a localização ali e tem um resultado muito bom, tá? E a cirurgia é hemorroidectomia, né, nos graus 3 refratários e grau 4, né, igual a gente já comentou acima. Tá? E, para finalizar, a hemorroida externa, né, normalmente aí nós temos aí as duas classificações, a classificação da esquerda é a não complicada, né, vocês vão ver que nós temos alguns plicomas aqui, ó, plicoma é essa parte dessa linguetinha ali que forma ali, às vezes, decorrente ali de uma fissura anal que vai cicatrizando, às vezes é uma hemorroida externa antiga que cicatrizou, né, então forma esses plicomas e aqui as hemorroidas, né, aqui nós temos não complicada, né, que não tem trombo dentro do plexo hemorroidário, e a complicada aqui, nós temos esse mamilo já bem roxo, bem demasiado, bem doloroso, né, normalmente aí com a necessidade de uma abordagem mais invasiva, tá? Aqui, nas não complicadas, a gente lembra, tratamento principal aí, medidas higienodietéticas, né, e aí lembrar de papel higiênico, principalmente, fazer as duchas ali, tempo evacuatório, né, e melhorar as fezes, principalmente melhorar a qualidade de fezes desse paciente, né, dar laxante, melhorar a quantidade de água, né, o paciente comer mais fibras para melhorar a consistência dessas fezes e evitar uma nova recidiva dessas hemorroidas, né. Também pode ser usado anti-inflamatórios, pode ser usado tópicos, né, o Proctil mesmo, a gente costuma usar bastante. Pode ser usado venotônicos, né, a diosmina e com a aspiridina, o diosmin, né, que a gente fala, é muito utilizado também, porque é uma veia, né, gente, então é um tipo de varize, vamos falar assim,
Então, tem que ser usado, também ajuda bastante, né? E as complicadas, então aqui seria, olha lá, hemorroida externa não complicada, né? Porque a gente não tem trombo dentro da hemorroida e a hemorroida externa complicada. Esses seriam os nomes de classificação completo para você falar do Invalida, né? Complicada ou não complicada. E aí, a complicada, você tem o trombo aqui, né? E normalmente você tem que fazer a trombectomia dessa região, tá? Se você tiver ali um tempo maior a 48 horas, você já não faz mais a trombectomia, mas se você tiver um tempo menor a 48 horas, aí você faz sim uma analgesia, você faz aí uma trombectomia para você tirar esse trombo daí e resolver, tira muito a dor do paciente, né? Então essas são as diferenças aí de evolução da complicada e não complicada, né? E aí eu deixei aqui que vale tudo, né? Tanto para interna, quanto para externa, quanto complicada, quanto não complicada, as medidas higienodietéticas, né? Lembra sempre, a gente já bateu bastante em cima disso daqui, então lembra disso daqui, gente, porque isso aqui vai fazer muita diferença, porque o Revalida gosta muito de orientações, tá? Orientações com eles mesmos, eles gostam de cobrar na prova. Alguma questão, alguma dúvida? Alguma coisa, Douglas? Não, completo, pessoal, aí, ó. A gente fez esse repasso, tá? Já abordando também tanto a interna, externa, complicada, as classificações, tá? E essas medidas aí finais aí que a gente deixou é o que vai estar aparecendo na prova se cair esse tema. Então, lembrar da parte, né, da alimentação equilibrada, balanceada, perder peso, atividade física, né? A parte do vaso, tá? Não é ficar muito tempo sentado, evitar esforço evacuatório, muito esforço evacuatório. O papel higiênico, não esquecer, gente. Se aparecer uma questão assim, doutor, toda vez que eu passo papel tem sangue, pensar na fissura anal. A fissura anal, ela dói ali de acordo com ao evacuar. O abscesso é aquela dor constante, né? Um sangramento indolor, hemorroida interna, hemorroida externa dolorosa. Foi o que, por isso que é importante, né, saber essa parte ali da inervação, né, pessoal? A diferença, a característica de cada uma. E é um tema muito bom para estar vindo na prova prática, pessoal. Caiu na discursiva agora, tá? E se cair agora, vocês vão brilhar, vão tirar 10 nesse tema, tá? Então, pessoal, obrigado aí a todos, tá? O pessoal mandou aí no chat a questão do material. Quem tiver interesse, a gente tem um grupo também de lives, né? A gente treina com o Pense Revalida, tá? A gente faz a mentoria através do Pense Revalida e a gente tem um grupo de lives semanais, né? Aberto. E aí o pessoal pode estar mandando mensagem aí, tá no chat o meu telefone, eu coloco vocês no grupo e esse material eu vou estar disponibilizando no grupo também, tá? O pessoal perguntou se vai estar gravado aí, tem que ver com o Tony, tá? Se vai ficar disponível, tá Sim, bom? vai ficar disponível no nosso canal do YouTube depois. Legal. Então, por enquanto, pessoal, a gente está fazendo as aulas para mentoria na segunda, quarta e sexta, na parte da noite, né? Tem ainda, eu acredito que vai abrir mais uma turma a partir do dia 9, né? Vamos definir ainda os horários, mas é mais ou menos nesses horários aí. E quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente aí, até por conta da questão da turma nova, a gente selecionar o melhor horário para vocês, né? A gente se adaptar também a vocês aí nos horários. Certo? Então, segunda agora a gente vai iniciar a nossa mentoria para valer. 3 vezes por semana, tá? Vão ser 18 encontros, pessoal. A gente pretende abordar aí pelo menos 180 temas, tá? Até a prova. E tem um acompanhamento, tem um grupo de apoio, tá? E a gente está aqui para ajudar, galera, tá bom? Obrigado a todos aí, obrigado, Tony, a galera do Pense Revalida aí, tá? Pela parceria, a gente agradece muito. E foi a plataforma que me ajudou a aprovar, a ter o meu CRM, tá? E é o que eu indico para vocês, pessoal, tá? Pessoal, obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença de todos, né? Uma sexta-feira à noite, feriado, todo mundo aqui, né? Com interesse em aprender, em melhorar, né? Buscar o objetivo, o CRM. Obrigado, Douglas, Matheus, pela excelente live, excelente aula que deram aqui. Uma perguntinha. Quem tiver interesse, pode entrar em contato com eles, tá bom? Tá. Uma perguntinha. Pode falar, Souza. Eu vi aí que vocês falaram que vão tentar fazer 180 temas até a prova, né?
o aluno dedicando, esforçando aí, zerando pelo menos 100 temas aí, ou 150 temas, aí, e ter a noção de como é a prova, a possibilidade de alcançar a aprovação é alta, né? Olha só, vamos colocar aí, até tem gente que está esperando o resultado da primeira fase. Vamos colocar aí, hoje é dia 18, vamos colocar aí tem 20 dias. Se você Uhum. estudar 5 temas por dia, em 10 dias dá 50 temas. Em 20 dias dá 100 temas. Então, até a prova dá para estudar 100 temas tranquilamente, com qualidade. Não é só pegar e fazer as estações. Volta, abre a plataforma do Pense, tem um Aham. histórico, tem o PEP. Agora, tá muito bom que tem um resumo do tema, tem a classificação, tem tudo no Pense Revalida, tá? É um estudo, gente, tá? E a mentoria vai ajudar muito na questão do direcionamento, você corrigir alguns vícios, bloco, a malandragemzinha que eu falei, né? A questão, pô, você solicitou um exame, faltou um exame, você viu lá abaixo o card. Eu fazia Entendi. uma pegadinha com um amigo meu durante o treinamento, ele falava Alice Fredoso inteiro, e eu falava, pode repetir, doutor, não entendi. Aí ele falava de novo, pode repetir, doutor, não entendi. De propósito eu fazia isso, porque na hora lá o ator pode fazer isso com a gente, não entender, querer que você pergunte de novo, para ele te dar uma resposta melhor. E é Entendi. tempo, é 10 minutos. Então Isso, você tem que saber lidar com isso. e sobre o ator, quando ele falar, quando ele falar assim, seja mais específico, ou quando ele falar deseja alterar o diagnóstico, ele está querendo dizer, ele está querendo dizer alguma coisa, né? Tem que Ele ter está muito querendo. cuidado. Vai É, valer ponto a pergunta do ator. Com certeza vai estar no PEP para ele estar perguntando alguma coisa. Mas não mude o teu diagnóstico. Teve isso amigos aí. meus que não passaram por conta disso. Tem certeza, doutor? Não pode ser outra coisa? Tenho É. certeza. Mas Pessoal, só um minuto, Douglas. O pessoal tem que saber uma coisa. O INEP, ele não está ali para te ajudar. Então, ele não vai perguntar, tem certeza, doutor, que é esse diagnóstico mesmo, se você está com o diagnóstico errado. Entendeu? Uhum, Então, eles já vão fazer isso para tentar eliminar mesmo o pessoal, entendeu? O interesse é esse, é não passar a gente. tá bom. Se ele já falou assim, ó, porque já vai ter ali, pergunta se é isso mesmo, porque ele quer saber se você é um médico que tem convicção naquilo que você está falando. Não, esse é o diagnóstico mesmo, o tratamento é esse e aquilo, entendeu? Porque às vezes, poxa, será que esse médico está preparado? E Porque o tipo cara, assim, e o ator pode falar assim, o senhor deseja pedir algum outro exame? Ele pode, não. ele fala isso ou não? Se não, acontece. depende do que está no PEP, né, para eles falarem. Mas Ah, normalmente, isso aí é já para avaliar se você tem aí a certeza daquilo que você está falando mesmo, entendeu? entendi. Você nunca vai pelo ator. Se ele te perguntou alguma coisa, ok, responde tudo, mas de acordo com o que você imagina que seja. Por exemplo, teve uma estação de bronquiolite, se não me engano, ou se foi de coqueluche, que a atriz perguntava, e vai precisar de antibiótico, né? Uhum, Então, assim, eles já colocam isso para você ficar pensando, a bronquiolite, você não vai precisar de antibiótico. ah, por Se você exemplo, falar antibiótico, você vai errar a entendi. questão, Por entendeu? exemplo, pancreatite, a gente pede todos os exames, é, mas não pede amilase nem lipase. Ele pode falar assim, o ator, o senhor deseja pedir algum outro exame mais para nos Hum, ajudar ou Não, é não? difícil ele falar isso. Ó, Não é. um detalhe. O ator não é médico. O Ah, ator, ele tem um script e ele vai seguir aquilo ali e ponto. entendi. Então, assim, ninguém sabe o que está no PEP, o gabarito, ninguém sabe lá, nem o chefe de estação. Eles têm um script, eles estão seguindo aquilo cegamente. Ah, E tá. cuidado, às vezes o ator ele não quer prejudicar a gente, ele está lá para fazer o trabalho dele. Mas nessa ânsia, às vezes, de tentar, ele pode até querer te ajudar, porque um candidato anterior pediu uns exames, ele faz assim um gesto não com a cabeça, ou sim, que você está indo bem. Você tem que seguir o teu raciocínio. Você comprou uma ideia, um diagnóstico, segue certinho esse diagnóstico, o teu esqueleto. E aí, ao final, você pode acrescentar mais alguma coisa, que nem o pessoal falou. Se o ator perguntar, não pode ser, tem certeza, doutor, não pode ser outra coisa? Você não vai mudar teu diagnóstico, mas Uhum. diagnósticos diferenciais pode ser que estejam no PEP. Olha, o meu diagnóstico é esse, poderia ser isso, isso e isso também. Poderia ser uma fístula anal. Lembrem, nome e sobrenome. Se vocês falarem somente hemorroida, pode ser que não pontua. Hemorroida é interna ou externa? Complicada, não complicada? Grau 1, 2, 3. Fístula o quê? Anal. Abscesso, anal.
com uma complicação de uma fístula. Então tem que falar, tá vindo 2 diagnósticos na prova. Então, assim, cada tema estudar com qualidade e de outras formas que ele pode estar vindo, aparecendo, que nem o doutor Matheus falou. Está vindo 2 diagnósticos, tá? Em vários, e agora na prova de... É isso aí. Então, tá bom, pessoal? Obrigado a todos, então, tá? Valeu, Souza. Obrigado aí por participar com a gente, tá? Vai dar certo, gente. Vamos para cima. Valeu, obrigado. Estudar sem parar agora. Vai dar certo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até E, a próxima. Só desculpa, a prova e revalida. Procura a gente no Instagram, galera, tá? A gente começou agora, a gente tá subindo temas lá também. É material de apoio, tá? Conta com a gente aí, galera, tá bom? Tamo junto. Obrigado, Tony. Deus abençoe aí.